Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um prato cheio de bolinhos e um bule de café. Mas vamos ler um trechinho da palavra. Em Salmo capítulo 96, versículo 3 diz assim: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pintando o bule que está por trás dos elementos e eu vou preencher de amarelo ouro esta alça inteira. O amarelo ouro é clarinho, ele vai permitir que apareça aquele risco ali. Terminei de preencher. Olha como o risco apareceu. Eu usei um pincel 6. Agora eu vou mudar. Vou pegar um pincel 4. Eu vou pegar o caramelo. E com o caramelo eu vou fazer uma linha aqui, ó, em cima desse risco. Vou esfumaçar um pouquinho para cada lado. Vou fazer aqui também. Viu que eu limpei a tinta assim, ó, com o pincel. E agora eu vou usar o sépia. Um pouquinho só no cantinho do pincel. Eu vou começar aqui. Aí eu vou colocar na borda de fora e venho entrando com o sépia. Até ele encontrar o caramelo. Aqui até apareceu o risco, vou deixar, não vou tirar. Esse cantinho aqui também. Venho trazendo. Depois, essa área aqui, ó, em cima do amarelo ouro. Aqui vai ficar escurinho. Aí, eu venho limpando meu pincel aqui, ó, pra baixo e pra cima, só que nessa área aqui vai pegar a luz. Então, eu vou puxar lá na pontinha, em cima do contorno. Não coloquei mais tinta, só limpei meu pincel. Ficamos com uma área de amarelo aqui e uma área ali. Lavo bem o meu pincel e eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó, nessa área de amarelo. Vou dar uma empurradinha no branco. Vai ficar assim, uma luz bem forte. E um pouquinho aqui também. Vem limpando o pincel. Não leve esse branco para cima do sépia. Se precisar, lava teu pincel e vem com ele sem tinta. Esse sépia, ele abraça aqui, ó. Ele termina ali. Assim. Pronta essa parte. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, o corpo do bule. Eu tenho dois brancos. Eu tenho um branco que vem do jeito que vem no pote mesmo. E tem um outro, ó, que eu coloco um pouquinho de água. Tipo, uma tampinha de água num pote inteiro. E ele fica mais aguadinho, mais leve, mas ele não escorre. E eu vou usar um pincel 14 para preencher. Olha, ele não pinga, tá vendo? Só que ele é um pouquinho mais líquido. Se você quiser, pode colocar aquarela silk no lugar da água. Então, eu vou preencher toda essa área aqui. Agora que eu preenchi, com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do sépia
e vou colocar aqui no pratinho, tirando o excesso. E eu vou começar fazendo uma sombra embaixo da tampa. Eu quero que a luz bata desse lado. Eu planejei tudo para que a luz batesse assim. Então, esse lado aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais sombreado. Então, aqui embaixo da tampa, eu vou descer um pouquinho mais com esse sépia. Como o branco tá bem úmido, o sépia ele vai se diluindo em cima do branco molhado e vai ficar bem clarinho. E com esse pincel grande, é fácil de espalhar. Aqui embaixo também vou colocar só um pouquinho. Aqui não é a base do bule, tá? Porque eu tenho um pano aqui que tá por cima. Só aqui. Desse lado, é mesmo uma isca. Eu vou pôr isso só em cima do contorno. Porque a luz tá batendo daqui. Desse lado aqui também, em cima do contorno. Pronto. E agora, esse bico aqui em cima da linha também vai um pouco da sombra. Aqui não chega até o final. Quando chegar aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Porque a luz tá batendo e entrando por aqui. E aqui em cima, eu vou subir um pouquinho, eu vou disfarçando. Bem na altura do bico, ó. Vai ficar aqui uma área de luz e aqui uma área de luz. Você viu que aqui ficou um redondo? Eu vou acentuar um pouquinho mais aqui em cima, essa sombra. Ó, coloquei tinta 3 vezes. E um pouquinho mais aqui. E um pouquinho mais aqui. Vou lavar bem o meu pincel. E enquanto tá molhado, nós vamos fazer um arranjinho de flores aqui. Eu não risquei ainda, mas vou... No seu risco vai, tá? Vamos pintar esse arranjinho da seguinte forma. Peguei uma pincelada do azul Caribe e uma pincelada do verde grama. Com essas duas cores, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma definida em volta desse trabalho. E eu vou deixando assim o final bem leve. Ó, vai sumindo, vai ficar mesmo aquela pintura porcelanizada, pintura em cima da porcelana, que é uma pintura bem leve, bem clarinha, que vai sumindo. Como a nossa tinta de baixo tá úmida, então ela já vai fazendo isso. Um pouquinho mais do verde, as folhinhas. Ó, tô preenchendo a folhinha na parte de cima com o verde grama. E na parte de baixo vou colocar um pouquinho do sépia. Então, parte de cima com o verde grama vai ficar diferente do fundo, porque no fundo tinha azul. E na parte de baixo da folhinha com o sépia. Isso, agora eu vou pegar o branco, não o branco aguadinho, o branco que vem do jeito que ele vem no pote, tá? E eu vou colocar um pouquinho de luz dos dois ladinhos da folha, ó. Risquinho no meio, puxa pro lado e um pouquinho no contorno do outro lado. Risquinho no meio, puxo pro lado e um pouquinho no contorno do outro lado. Prontinho. Agora eu vou trabalhar com rosa ciclame. Eu vou começar por essa florzinha aqui do fundo
Ó, coloquei o rosa. Eu vou puxando pra fora. Eu coloquei o rosa em volta do miolo. E dou uma puxadinha pra fora. Agora eu volto com o branco. E o branco vai me fazer aquele contorninho. Olha, a pétala que tá por cima fica com um pouquinho do branco. E aquele contorninho ali de fora também eu faço com o branco. As 3 pétalas. Agora o miolinho eu vou pôr o amarelo ouro. E com o 0 eu vou fazer um acabamento com o sépia em volta do amarelo ouro. Vou fechar aqui. Agora eu vou fazer uns puxadinhos pra fora. Aquela florzinha bem simplesinha. Um pontinho no meio. Já vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui, ó. Onde ela tá por baixo da outra. A próxima florzinha é aquela ali. Vou colocar o ciclame também em volta do miolo. Vou puxar pra fora. Lavo meu pincel e faço com o branco aquele contorninho das pétalas. E a divisão das pétalas. Quando você passa o branco, não esqueça de limpar o pincel assim pra dentro. Vou fazer o acabamento aqui também e já vou terminar esta. Depois eu mostro pra você. Terminei aqui a florzinha e resolvi fazer mais uma folhinha aqui, ó. Assim. Agora eu vou pegar uma pincelada de azul caribe e eu vou bater aqui, ó. Sabe aquele batidinho que a gente coloca florzinhas brancas? Então, esse é o batidinho que a gente vai pôr as florzinhas brancas. Você viu que tá tudo muito desbotado. A ideia é essa mesmo, tá? Não é pra ficar forte. Por isso que eu trabalhei tudo. Isso daqui, ó, ainda está totalmente molhado. E com o branco, a gente faz uns pontinhos. Não é preciso fazer a florzinha mesmo, tá? Pode fazer assim, batidinha de pincel só. Isso vai parecer florzinha. Deixando sempre um rabinho, assim, deixa pra fora. E depois uns pontinhos de amarelo aqui em cima. Assim, 3, 4 pontinhos. Pronto essa parte. Agora, eu vou colocar branco nessa parte da tampa, mas eu não vou pôr aqui, tá? Porque aqui em cima é douradinho. Agora, nós vamos fazer a sombra com o pincel 4. Essa parte aqui, ó, ela ainda faz parte do bule. A tampa, ela é só esse pedacinho aqui. Então, nós vamos começar colocando a sombra aqui na tampa, porque esse pino aqui tá fazendo sombra pra cá. Depois, eu vou pegar o meu pincel quase sem tinta e vou passar aqui, ó. Só pra passar em cima do risco ali a tinta. Aqui tem bastante. Vou pegar mais um pouquinho e vou passar em cima desse risco aqui, ó. Passei em cima do risco, eu vou esfumaçar pra cima. Agora, eu vou crescer um pouquinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui. Vai ficar assim redondinho. Siga o teu risco. E essa sombra fica um pouquinho mais forte aqui nesse cantinho. Nessa curvinha. Do lado de cá é a mesma coisa.
Aqui, inclusive, ele vai fechar ali, ó, com aquela sombra forte que tá vindo. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pouquinho de tinta, um pouquinho só de tinta, e você vai aqui, ó, nesse cantinho e nesse cantinho, você vai fazer assim, ó, redondinho. É bem pouquinho, mas vai ficar assim, ó, um pouquinho mais fortinho. E você até pode passar o pincel em cima dessa linha, tirando aquele contorno. Quando a gente preenche de branco, fica uma linha de branco, um contorno. Então, a gente pode tirar aquela linha. Passei demais aqui. Vou voltar com um pouquinho do branco. Essa bordinha aqui. Pronto, acertei. Aqui eu vou crescer um pouquinho branco também. Aqui a gente tem uma borda. Eu vou pegar o zero para deixar bem certinho aqui. Que esse pedacinho aqui, ó, tem que ficar assim bem escurinho. E do lado de lá é a mesma coisa. Aqui não precisa fazer acabamento assim, porque nós vamos colocar um douradinho ainda. Vou acrescentar um pouquinho mais de tinta bem aqui, aquele lugar que eu queria que eu quero que fique bem mais escuro. Pronto. Agora eu vou preencher de amarelo ouro aqui com o pincel 4. Preenchi de amarelo. Agora eu venho com o caramelo aqui, ó, nessa área da esquerda, que é a sombra. Puxo bem embaixo do risco. Depois eu coloco aqui. E vou fazer... Ó, vou passar em cima do contorno do lado de cima. Do lado de baixo, não. Agora, com o sépia, eu reforço aqui esse lado da sombra. Sem cobrir o caramelo. Lavo o pincel. Vou usar o pincel zero para passar o amarelo em cima do risco. O caramelo. Eu vou fazer o contorno. E agora, um pouquinho do branco aqui. E um pouquinho do branco aqui. Eu tô espalhando agora, mas depois que secar, a gente volta e coloca um pouquinho do branco nele seco. Aí, o efeito vai aparecer bem. Agora, eu vou encher o bico com aquela tinta aguadinha. Usando o pincel número 6. Preenchi tudo, menos aquele furinho, que eu já vou colocar o sépia puro. Que é o bico. Já aproveito e coloco aqui, ó, em volta daquele risquinho, o meu pincel sujinho de sépia. E toda essa área aqui, ó, vai ganhar sombra. Tô trabalhando com pincel 4 mesmo. Aqui vai ficar com luz. Essa sombra, ela vem aqui, quando chega aqui, ela faz assim, ó, ela desce.
Aqui vem sumindo no branco, aqui vai ficar bem branquinho. Depois essa área aqui, ó. Que ganha sombra também, nesse sentido. Só que aqui fica um pouquinho mais claro do que ali. É o bico que fica sombreado, não o bule. Desse lado aqui, ó, eu posso passar o meu pincel, ele só tá úmido de tinta, porque eu gastei toda a tinta ali. Mas eu vou passar ele bem em cima do risco. Isso, depois a gente volta para fazer a luz seca. Agora nós deixamos o bule secando e vamos preencher aqui a toalhinha inteira. Eu vou usar o azul bebê. Você pode usar azul hortênsia, você pode misturar um outro azul com branco, não tem problema, contanto que seja um azul clarinho. Preenchendo também bem rapidinho, sem esfregar muito, para a gente não perder as linhas. Eu vou usar o azul marinho para fazer a sombra. Vou tirar o excesso aqui no pratinho, para não acontecer de colocar muita tinta. Eu vou começar por aqui, ó, esse cantinho e aqui. Essa parte aqui toda ficou por trás. Agora, a gente acaba perdendo um pouquinho do risco nos cantinhos, mas você tem aqui ainda, então não vai se perder, não tem problema. Não precisa ficar aquela mistura perfeita, mas não pode também deixar uma marca onde terminou com a tinta. Agora, eu vou colocar aqui dentro esse cantinho, que na verdade vai até ali em cima. Esse cantinho aqui, ó, vai ficar escuro, assim. Vai ser como se fosse uma bola, aqui, ó. Bem escuro ali, e desce só um pouquinho de sombra pra cá. Pronto. Agora, eu tenho aqui, ó, uma sombra na beirada desse prato, que vem até aqui o final. Aqui eu vou crescer um pouquinho e vou voltar assim, ó. Vou trocar de pincel, pegar o pincel 4, pegar novamente o azul bebê. Eu vou fazer aqui, ó. Vou consertar a linha, porque essa parte tá por cima do bule. Então, aqui tem que ficar redondo. Vou acertar aqui também, beiradinho. Aqui e aqui. Agora, com esse mesmo pincel 4, eu vou fazer as linhas, que são essas linhas aqui, ó. Eu vou fazer assim na largura do pincel. Agora, estas. E aqui também, que tenho assim. Ainda com a mesma cor, eu vou fazer esse contorno que eu tenho aqui, ó. E agora, com o pincel 0 e com o branco, eu vou fazer assim, ó, pontinhos, como se fosse uma costura, em toda a beiradinha. Olha só como ficou o paninho. Agora, nós vamos fazer o prato dos bolinhos. Antes de passar a tinta aqui, eu vou desenhar novamente aqui o detalhe
E passar um pouquinho do azul marinho do lado de cá, porque aqui ficou redondo. E ele tem umas entradinhas assim, ó. Deixar certinho. Agora eu vou preencher de branco. Preenchi de branco. E eu já vou usar um pouco do caramelo e um pouco do sépia pra gente fazer uma primeira sombra aqui. A luz tá batendo daqui, então desse lado tem que ficar um pouquinho mais escuro. Você viu que eu coloquei uma linha aqui? Então, dessa linha, nessa linha eu vou colocar um pouco do caramelo e vou subir com ele, mas não vou chegar até a borda. Aqui nem precisava ter colocado o branco, porque aqui a gente vai colocar o sépia. Não cheguei até a borda, tá? Tô usando um pincelzinho 4. Aqui também. Aqui só um pouquinho. Eu já vou colocar o sépia aqui, porque provavelmente a gente vai precisar colocar mais uma vez. Porque essa área é bem escura e eu acabei preenchendo de branco. Só aqui um pouquinho embaixo do bolinho. Esse tá fazendo sombra também pra cá. E aqui a gente vai ter que voltar e colocar depois. Então, eu vou começar a pintar os bolinhos pra você ver como é. Eu vou começar por esse aqui que tá o... Fazer bolinho é igual fazer uva. Você tem que ir fazendo quem tá por trás, tá? Primeiro. Depois você vem fazendo os que estão pra frente. Eu vou trabalhar com branco, com ocre, com caramelo e com sépia. O bolinho vai ser assim. Bem no centro, na área de luz, eu vou colocar o branco. Eu vou colocar o amarelo ocre em seguida, em volta, quase até o final. Aí eu vou colocar um pouquinho do caramelo para deixar ele mais coradinho. E um detalhe, você não precisa misturar como se fosse uma uva, até ficar a mistura perfeita. Pode deixar assim, crespinho. E também não precisa ficar tão redondinho. Só mantenha aqui um pouco de luz, né? Uma área de luz. Limpei bem meu pincel e agora um pouquinho de sépia. Que você pode deixar manchadinho também, não precisa sumir com esse sépia. Ó, deixei umas manchinhas para esse lado. Assim vai ser o bolinho, um mais escuro, um mais claro. Eu vou pintar todos os bolinhos seguindo esse padrão, depois eu te mostro. Olha, terminei de pintar os bolinhos. Coloquei a luz mais para esse lado de cá, tá? Mais assim. E agora, eu vou colocar açúcar de confeiteiro em cima deles. Peguei aqui o pincel que tem cerda comprida. Pincel número 6. E eu vou tirar bem o excesso de tinta. E eu vou fazer assim, ó. Um batidinho de branco. Bem de leve. Não pode ficar marcado assim, tá? Tem que ficar crespinho. Esse branquinho, ele vai descer mais ou menos até o meio aqui dele, ó, assim, meio arredondado ali. Se você quiser pegar um pincel maior, com mais cerdas, também pode. Eu acabei de pintar e já tô colocando o branco, então ele some um pouquinho. O que nós vamos fazer é esperar secar um pouco, para depois colocar esse branco. Aí ele vai ficar certinho. Enquanto seca o bolinho para eu colocar o açúcar,
Eu vou trabalhar aqui as sombras do prato, que agora já pega o sépia em cima daquele branco. Essa sombra, ela vai ficar bem acentuada. Vai ficar bem escuro. Principalmente do lado de cá, do lado da esquerda. Aqui, eu tô grudando sépia no bolinho, tá? Depois eu vou fazer bem aqui, ó, assim. Eu vou dar uma pinceladinha. Fazendo isso aqui. Do lado de cá é a mesma coisa. Só que não vai ficar tão escuro. Vou pegar menos tinta. Vou fazer assim, ó, vai ficar meio clarinho. E agora eu vou colocar com o pincel 2, com o pincel 4 mesmo, que é o que eu tô trabalhando. Eu vou colocar uma linha de amarelo ouro na borda desse prato. Mas eu não vou cobrir o branco, vai ficar uma bordinha aparecendo ali, uma bordinha de branco. Eu vou fazer toda a volta. Agora eu vou fazer com o caramelo alguns pontos em cima do amarelo, mas sem cobrir o amarelo. Você só coloca assim umas pinceladinhas, falhadinhas. Agora eu vou colocar o dourado na tampa e no bico do bule. Nessa área aqui, ó, bem no centro, eu vou colocar uma pincelada, uma linha de amarelo. E aqui é na beiradinha em volta do bico. Com o caramelo, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, aqui é uma área mais escura. Aqui no biquinho, só um pouquinho. Mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Aqui é mais escuro. Aqui é mais claro. E aqui mais escuro. Aqui, já vou colocar com o branco os pontinhos em cima do amarelo. Aqui também. Um pouquinho ali. Aqui a gente já pode colocar de novo, ó, que já vai aparecer. Já tá mais ou menos seco. Com o pincel maiorzinho, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho do branco também, em cima do amarelo. Agora, o trabalho tá sequinho, sequinho. Eu vou borrifar um pouquinho de água aqui pra fora. Coloquei água toda essa parte, não coloquei aqui, nem aqui. Nem aqui e nem aqui. Nos cantinhos. Borrifei água assim um pouquinho pra fora. Vou pegar o pincel 14, o amarelo pele. Vou tirar o excesso aqui no pratinho e eu vou colocar esse amarelo pele toda a volta. Toda a volta aqui. Porque ali em cima eu só vou passar um pouquinho assim, ó. Aqui. Eu não vou nem chegar até o bico ali do bule. Só nessa altura. Do lado de cá, a mesma coisa. É bom que o trabalho esteja totalmente seco, tá? Aqui eu vou marcar uma altura para fazer um fundo, a altura do meu pincel. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, daqui pra cima, eu vou fazer redondinho.
coloco a tinta e trabalho assim com o pincel. Como eu sempre digo, não precisa deixar muito certinho, porque como o tecido está úmido, ele vai espalhar essa tinta. Do mesmo jeito que você coloca a tinta aqui, você tem que colocar aqui, na mesma altura. Aqui é a minha marcação. Então, pra cima, redondinho. Cantinhos nem coloquei porque eu quero deixar bem escuro, então eu vou colocar o sépia direto ali. Mais ou menos a mesma altura que eu tenho aqui. Agora, na parte de baixo, eu vou fazer com o pele também. Só que aqui embaixo, eu vou fazer assim, esse movimento. Porque aqui é uma mesa. Então, a gente não pode entortar. Eu não vou descer muito. Eu venho só aqui, ó, nessa linha. E vou deixar mesmo de propósito, assim, umas linhas. Aqui eu tenho que chegar bem pertinho. Aqui também vou chegar bem pertinho. O trabalho já é bem grande, então eu não quero deixar o fundo muito maior. Aqui, ó, tem que fazer... Aqui também vou fazer um pouquinho. Pronto, agora já vou pegar um pincel menor. Eu tô trabalhando aqui com 14. Tirei todo o excesso, limpei bem. Peguei um pincel 8. Agora eu vou colocar o sépia aqui. Olha como fica quando não tá úmido o tecido. Então eu vou fazer assim, eu vou pôr uma pincelada de água nesse sépia para poder preencher, e eu quero que fique bem escuro, mas que todas as tramas do tecido fiquem preenchidas. Se você quiser, pode colocar o diluente na tinta, ou colocar o diluente aqui no tecido, também pode. Aqui bem escuro, tá? Aí você vem saindo pra cima do pele, limpando o teu pincel. Não vai cobrir o pele. O pincelzinho tá sujinho ainda, passa um pouquinho aqui e passa um pouquinho aqui. Aqui eu tenho aquela linha. Tá aqui, ó, a linha que eu marquei. Então, eu vou fazer um pouquinho mais escuro pra cima. E vem diminuindo assim, acabando ali. Pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar aqui, ó, bem preenchido e venho diminuindo com esse sépia pra lá. Peguei o pincel 4. Agora, que ele é menor, e eu vou fazer uma sombra aqui, ó, embaixo do prato. Mas é só mesmo uma linha. E quando chegar aqui, já vai ter sumido essa linha, olha. É só isso. Aqui só puxei um pouquinho assim, mas aqui não vai sombra. A sombra vai começar de novo aqui, ó. Também, aqui eu vou colocar uma linha. Eu vou dar uma esfumaçada de leve para baixo. Esse cantinho aqui vai ficar um pouco mais escuro. Aqui a gente vai preenchendo.
aqui tem uma curva e faz isso. Então, o movimento vai ser esse, ó. Assim e assim. Eu coloco a tinta ali dentro e depois eu venho limpando o pincel pra fora, fazendo essa curvatura. Que é a curva desse tecido que tá lançando sombra aqui. Depois tenho que voltar com o branco ali, consertando aquele pedacinho, ó, porque eu invadi um pouquinho. Aqui a gente tem um pouquinho de sombra de novo. Começa aqui, ó, não começa aqui, tá batendo luz. Aí isso daqui tá lançando sombra aqui embaixo. Eu vou fazer assim, eu vou colocar a tinta, não vou levar grudado ali, ó, na toalhinha, porque isso tá levantado. Lançou uma sombra que a gente vai, eu coloquei ali, ó, e vou dar uma esfumaçada só. Aqui eu venho limpando o meu pincel. A sombra vai ficar mais forte aqui e aqui vai sumindo, tá? Vai ficar mais pra aqui. De sombras está bom. Eu coloquei um pouquinho mais de sombra aqui, ó, porque o bolinho aqui, ele tá fazendo sombra nesse pedacinho aqui do bule. E agora, isso daqui totalmente seco, né? Nós vamos colocar, vou usar de novo o pincel 8. Agora eu vou colocar aqui, ó, no pratinho, um pouquinho do branco. E eu vou trabalhar aqui uma luz seca. Luz seca é quando o tecido, a pintura tá totalmente seca. Aí, mas você vai colocar a tinta, você não vai preencher de novo. Você vai colocar aquela tinta, vai fazendo assim, ó. Você vai empurrando a sombra. E com isso, você consegue fazer você consegue dar uma boa iluminada no trabalho. Aqui, ó, essa área eu vou iluminar também. Ó, coloquei a tinta. Agora eu vou empurrar pra fora. Não é preciso chegar até a borda. E nem você vai subir aqui em cima do arranjo. Desse lado também. Aqui sim, aqui eu vou chegar com o branco até a borda. Aqui também vou colocar um pouquinho de luz. Se você não tiver muita luz no teu pincel, você pode passar por cima do escuro, ó. Passando de leve. Vou subir um pouquinho aqui. Em cima também tem um pouco. Você percebe que a gente fica com a luz exatamente onde já estava. Com isso, a gente consegue realçar bastante a claridade. Tá, agora eu vou voltar com aquele meu pincel 14 e eu vou colocar aqui. Lembra que a gente começou? Esse aqui tá seco, tava molhado ainda. Agora, como eles estão totalmente secos, vai dar pra colocar o açúcar. Bate assim, ó. Aí você vem de leve. Então, pego o pincel de bico, bato de bico e bate assim, ó, vai virando o teu pincel. Não é preciso colocar certinho em todos eles. Em um, o açúcar caiu de um jeito, no outro, o açúcar caiu de outro jeito. Então, cada um vai ficar diferente. Evita colocar esse branco, esse açúcar, em cima das áreas escuras. Não coloque. Mais um pouquinho nesse aqui. E um pouquinho aqui. Não vou me esquecer de retocar aqui. Que
eu cobri a linha branca. Arrumei o prato, agora eu vou arrumar aqui, ó. Passei um pouquinho de tinta de sombra em cima das bolinhas aqui, então eu vou arrumar também. Vai dizer que você não ficou com vontade de comer esses bolinhos. O risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. E para você que me apoia, muito obrigado! E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial. Gente, esse sorriso tem 90 anos. É da Tereza, uma aluna presencial aqui de Curitiba. Ela já pintou muitas telas, muitos panos de prato e faz um crochê como ninguém. Na família, todos disputam os trabalhos dela. Alegria contagiante, a palavra amiga sempre na hora certa, faz da Tereza uma pessoa necessária na vida da gente. Obrigado, Tereza, pela sua amizade e por todos os bons anos de convívio. Hoje, o beijinho especial é seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.